Como que eu atravessei o deserto do Atacama de moto? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando eu conto para elas: olha, eu fiz o deserto do Atacama aí há um ano, 2 anos atrás e tal. E as pessoas me dizem: poxa, tu é doido, nossa, que aventura. Não é não, isso aí tem um fundamento por trás de tudo isso. Eu sou Alexandre Fortes, me permita te contar um pouquinho de como que eu fiz para atravessar o deserto do Atacama de moto. Muito simples. Primeiro, eu tinha um objetivo muito claro. Eu sabia que um dia eu ia fazer essa viagem. E eu fiz. Foram 7.000 quilômetros durante 14 dias viajando de moto pelo deserto do Atacama. E o melhor de tudo, com a minha esposa na garupa e alguns amigos acompanhando para curtir, para descobrir o que há de fantástico naquele lugar, assim, muito diferente de tudo que a gente já viu. Para vocês terem uma ideia, a viagem foi tão fantástica que durante muitos momentos da viagem eu cheguei a chorar andando na moto pela beleza que existe. Eu recomendo para qualquer pessoa fazer lá. Afinal de contas, como que eu fiz? Muita gente acha, nossa, que loucura. Não, não é uma loucura. Primeiro você precisa definir claramente um objetivo, simples. Definiu esse objetivo, quebra esse objetivo em pequenas metas. E foi o que eu fiz. Certo? Fiz um planejamento muito detalhado do que eu queria fazer. E esse planejamento pressupõe o seguinte: quais são os primeiros 10 quilômetros, os primeiros 100 quilômetros, depois os primeiros 1.000 quilômetros, e assim a gente vai cumprir todo o desafio. Então, estabelecer metas pontuais é outro segredo que eu tenho falado para muita gente. No processo de coaching, grandes líderes, grandes empresários, você tem um objetivo muito grande, define metas que te levem etapa após etapa para chegar onde você quer. Esse é o primeiro passo. Depois disso, você precisa saber o que precisa fazer. Ou seja, você precisa fazer algumas coisas para fazer uma viagem dessas. Então, a primeira coisa é o planejamento, que você sabe que tem que fazer a rota, que você tem que fazer todos os dias uma quantidade X de quilômetros. Você sabe que você vai viajar, por exemplo, no calor extremo. Você sabe que também no deserto à noite esfria bastante, então você tem que ter equipamento. Então eu me preparei para essa viagem, comprando a moto adequada que eu achava necessária para fazer essa viagem. Eu comprei as roupas necessárias para que você vá com proteção, né, para uma eventual queda, ou então para o calor ou para o frio. Então tu tem que ter as roupas necessárias. Então, além da moto, além das roupas, você precisa também ter um equipamento de navegação. Eu fiz questão de comprar um dos melhores GPS de navegação para moto, que é um Zumo 390 da Garmin. Um GPS que te leva aonde você quiser, um GPS que tem uma resistência à poeira, à chuva, a qualquer coisa, e ele vai continuar funcionando, e isso é essencial se você quer fazer uma viagem assim. Então eu busquei os equipamentos necessários para que eu não fosse fazer uma viagem simplesmente com loucura. Aliás, tem uma teoria que eu acho muito legal. Tem os caras que são aventureiros e tem os caras que são exploradores. E eu não sou aventureiro. Eu não sou aventureiro para andar de moto, e eu não sou aventureiro na vida, e eu não sou aventureiro nos negócios. Eu sou um explorador. Qual é a diferença entre um explorador e um aventureiro? Muito simples. O explorador, ele vai para o lugar novo, ele descobre as coisas novas, mas ele planeja antes, ele se prepara, ele desenvolve as habilidades, ele se... ele se junta todas as informações necessárias. Ele pega tudo que é necessário em termos de requisitos para que aumente a chance de dar certo aquela exploração. Então, o que é o aventureiro? Aquele que sai com os olhos vendados, sem saber para que lado ir, sem saber a hora de chegar, sem saber se vai chegar. Certo? Entre o aventureiro e o explorador tem uma diferença muito grande. Muita gente não sabe disso. Legal? Então outra coisa que me fez
pegar minha moto, pegar uns amigos, pegar minha esposa e vamos pro deserto do Atacama, vamos fazer uma viagem, né? Os valores pessoais. Esses valores pessoais são o que me motivam a fazer algumas coisas muito diferentes do que eu faria se eu não tivesse esses valores. 2 desses valores são os principais motivadores que me levaram para essa viagem. O primeiro deles é que eu valorizo muito o desafio. Eu acho fantástico esse negócio de viver a vida se autodesafiando, né? Botando para você um objetivo, uma meta que você sabe que não vai ser uma coisa barbadinha para tirar. Então assim, o desafio me movimentou, certo? Além do desafio, o aprendizado. Eu adoro fazer coisas que me gerem aprendizado. Aliás, ficar sem aprender qualquer coisa nova, a qualquer minuto, a qualquer dia, é perder a graça de viver, né? Tem um grande professor meu, professor Nelson Spritzer. Ele tem vídeos aqui no YouTube, vocês precisam ver, esse cara é muito fera. Ele diz o seguinte: a gente tem 3 verdades absolutas. Essa é muito boa. A primeira delas é a morte. Você vai morrer, certo? Então aproveita para viver. A segunda delas é: enquanto você não morrer, você vai viver. Boa, né? E a terceira? Qual é a terceira verdade absoluta? A terceira verdade absoluta, meu amigo, é que enquanto você viver, você tem que estar aprendendo. E esse é um valor que eu carrego comigo. Enquanto eu viver, eu vou estar aprendendo. Então por que eu gosto de fazer umas viagens diferentes? Porque lá eu vou aprender coisas diferentes, culturas diferentes. Vou conhecer gente diferente. Você entendeu agora? Como que eu fiz? Por que eu fiz a viagem para o deserto do Atacama de moto? Muito simples, está aí a explicação. Você primeiro precisa definir um objetivo muito claro. Esse objetivo tem que ter uma motivação, que são os teus valores. Você pega esse objetivo todo, quebra ele em pequenas metas, cumpre cada meta como se fosse uma rotina diária. Talvez você possa ter metas diárias, de hora em hora, de quilômetro em quilômetro para uma viagem dessa. E você, de certa forma, quando você está fazendo isso, você está crescendo, você está aprendendo. Este talvez seja um dos grandes motivos da gente permanecer vivo. O que você achou disso? Se você gostou desse vídeo, por favor, assina meu canal, me acompanha por aqui que vai ter muitas outras reflexões e outras histórias interessantes para que a gente possa compartilhar juntos aqui. Um abraço!